Uma das estruturas arquitetônicas mais misteriosas do século VI AC são os Jardins Suspensos. Eles são erroneamente chamados de Jardins da Babilônia, pois foram construídos em homenagem a uma mulher que viveu 2 séculos depois. Testemunhas oculares os descrevem como um oásis pitoresco no deserto. Mas como foi criada essa maravilha do mundo? Vamos descobrir. Tendo herdado o poder de seu pai, Nabucodonosor II começou a decorar a cidade. A época de seu reinado viu o apogeu da economia e do renascimento cultural da Babilônia. Ao fortificar a capital, não se esqueceu dos canais e pontes, dos palácios e dos templos. Mas o fenômeno mais bonito foram os Jardins Suspensos da Babilônia, que transformaram a Babilônia em uma cidade de milagres. A jovem esposa de Nabucodonosor, Amitis, chegou ao marido vinda de uma região montanhosa fértil e rica em vegetação. A cidade quente e empoeirada era deprimente, causando mal-estar e irritação. Logo ela sentiu saudades de casa em um ambiente desconhecido, onde nada lembrava pátria. Escolhendo entre mudar a capital para mais perto da Média, de onde era esposa do rei, e criar condições de vida confortáveis para sua amada na Babilônia, o sábio governante ordenou a criação de um parque. Os melhores engenheiros e construtores desenvolveram meticulosamente um plano de construção. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura era uma pirâmide escalonada feita de tijolos cozidos nas bordas. As dimensões da sua camada inferior, que era um quadrilátero irregular, eram de 42 por 34 m. A base do palácio era uma plataforma feita pelo homem. A estrutura de 4 níveis foi dividida por tetos abobadados. Eles eram sustentados por poderosas colunas de 50 covados, em 27,5 metros, localizadas entre os andares. Essa altura foi necessária para que o sol iluminasse totalmente a vegetação do parque. Os Jardins Suspensos da Babilônia tinham uma estrutura de engenharia complexa. Os terraços assentavam em maciças lajes de pedra. Sobre eles foram colocadas esteiras de junco embebidas em asfalto. Para reter a água, foi colocada no topo uma dupla camada de tijolo, que foi coberta com lajes de chumbo. A estrutura era completada por uma espessa camada de solo fértil, na qual árvores com raízes muito poderosas podiam criar raízes e crescer livremente. Os pisos subiam em saliências, afinando no topo. Uma grande quantidade de água era necessária para irrigação. Mentes de engenharia projetaram um sistema de irrigação complexo que consiste em rodas elevatórias de água com baldes de couro. Com a ajuda deles, os escravos forneciam água do Eufrates 24 horas por dia, por meio de canos localizados na cavidade das colunas, até a camada superior. Nas laterais da estrutura escalonada havia degraus largos revestidos de pedra rosa e branca. A água, fluindo por eles em cascata, irrigou as plantações das camadas inferiores. Plantas estranhas, sementes de flores e ervas foram importadas de todo o mundo e gradualmente encheram o parque, criando um ambiente aconchegante e relaxante. Na verdade, Nabucodonosor em 605 AC criou o primeiro jardim botânico do mundo na Babilônia. Desde o lançamento da primeira pedra até ao final do reinado de Nabucodonosor II, o parque floresceu e foi reabastecido com novos exemplares de plantas. Caravanas e navios que chegavam de outros países entregavam constantemente sementes de novas variedades de flores e ervas. Mesmo nas campanhas, o amoroso rei não se esquecia do paisagismo dos jardins. Ele ordenou a escavação de espécies desconhecidas de árvores e arbustos, cujas raízes foram embrulhadas em esteiras úmidas para transporte seguro e enviadas para a Babilônia. No inverno, quando esfriava um pouco, pesadas carroças de bois traziam novas espécies de material de plantio. Apesar de cada terraço ser um jardim separado, toda a estrutura arquitetônica parecia um todo. À distância, a estrutura leve e transparente parecia flutuar sobre o deserto. Numerosas trepadeiras se entrelaçavam e se espalhavam de área em área, criando a impressão de uma colina verde. As canas penduradas nas bordas dos terraços esverdeavam as encostas íngremes, cobertas de plantas de diferentes partes do mundo. Para culturas raras, os jardineiros criaram condições artificiais de cultivo semelhantes ao seu habitat natural.
Os terraços inferiores foram decorados com plantas obtidas em zonas baixas. Os espécimes que crescem nas terras altas foram plantados no topo de encostas rochosas. Assim, a tamareira e o cipreste, o cedro e o carvalho, a uva e a oliveira encontraram lugar nos jardins. Em essência, esta ação nada mais foi do que a realocação de novas espécies para diferentes condições geográficas. Os jardins suspensos da Babilônia pareciam uma ilha fabulosa no deserto, pois havia cachoeiras e fontes. O canto dos pássaros podia ser ouvido de todos os lugares, borboletas e libélulas voavam de flor em flor. A realeza e os convidados percorreram as inúmeras salas, apreciando o frescor e o murmúrio da água caindo. Ao mesmo tempo, fora dos muros do palácio, as pessoas comuns estavam exaustas pela falta de umidade vital e pelo calor impiedoso. Historiadores acadêmicos afirmam que os jardins suspensos existiram por 2 séculos. Após a morte da rainha Metis, a estrutura, grandiosa em seu desenho, começou a cair em desânimo. Começou um período de conflitos civis, os reis substituíram-se. Quando os persas chegaram ao poder, o colapso da cidade saqueada tornou-se inevitável e os jardins foram quase destruídos. O parque encontrou esperança de uma nova vida depois que Alexandre, o Grande, chegou ao poder. Ficou enfeitiçado pela grandiosidade da capital mesopotâmica, que se tornou sua residência. Descansando à sombra de florestas que lembram sua Macedônia natal, o grande estrategista esqueceu-se de tudo. Isso não durou muito. Em junho de 323 AC, o comandante morreu nas câmaras do nível inferior, que lhe pareceu um paraíso que já floresceu. Quase após a sua partida, a Babilônia começou gradualmente a declinar, e os jardins, outrora prósperos, caíram em desuso. As inundações frequentes e a falta de cuidados constantes arruinaram-nos. No final, um poderoso terremoto e a subsequente inundação destruíram a camada inferior de tijolos. Os terraços afundaram, os tetos desabaram e tudo ficou inundado de água. Infelizmente, esta criação única de mãos humanas não sobreviveu até hoje. Os turistas que visitam o Iraque podem visitar as ruínas dos jardins que encantavam com sua beleza nos tempos antigos. Apenas 90 quilômetros separam a Bagdá moderna dos restos da Babilônia, testemunhas silenciosas da grandeza e grandiosidade da cidade no passado. Ao longo dos séculos, os jardins suspensos, tal como a capital, foram destruídos e ficaram soterrados sob uma camada de areia e pedras que formaram um monte. Bem aqui. Robert Koldewey liderou escavações de 1898 a 1917 e descobriu tetos abobadados atípicos na Mesopotâmia. Na parte nordeste do antigo palácio, o arqueólogo ficou impressionado com uma estrutura incrível. Era um corredor por onde dava entrada para os quartos, 7 de cada lado. Em uma delas havia uma tomada d'água bem projetada para a captação de água. Com base em referências de cronistas, Koldewey declarou que a descoberta eram os restos dos jardins suspensos da Babilônia. Graças a esta descoberta, os turistas têm a oportunidade de entrar em contato próximo com a história e a cultura da Mesopotâmia. Entre as ruínas da antiga Babilônia, foram preservados fragmentos de paredes de palácios, onde, segundo as descrições, estavam localizados jardins míticos.